E aí galera, beleza? Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês, certo? Vamos hoje para mais uma aula de Sociologia, certo? Aula 13, Sociologia e Religião, Cultura Religiosa. Bora lá, meus camaradinhas. Então galera, nessa aula de Cultura Religiosa, né, a gente vai observar aqui que existem diversos tipos de manifestações religiosas, né? E essas manifestações religiosas, elas vêm a partir da concepção cultural de cada país, sociedade ou grupo, né? E a gente tem que entender que nenhuma religião ela é maior ou é melhor que a outra, certo? E também a gente tem que entender que as religiões, né, elas são praticamente estilos de vida, certo? As pessoas, quando elas vão para determinadas religiões, é porque elas querem que a religião explique para elas determinadas concepções da vida e que fale para elas o que elas devem ou não fazer, certo? Por isso que a religião se torna então um estilo de vida, aonde as pessoas procuram, né, nessa religião algumas respostas, como uma delas é o que é a vida, né? E por assim em diante. E a gente tem que lembrar sempre que nenhuma religião é melhor do que a outra, certo? E a gente pode ver também que nós podemos nos manifestar religiosamente, né? Com cultos, sejam esses cultos religiosos dentro, né, dos ambientes, né, que existem esses cultos, como para fora deles. A gente pode perceber isso por causa de uma declaração dos direitos humanos, que é o artigo 18, certo? O artigo 18 fala a seguinte coisa: todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, assim, a gente tem que entender que, né, nós podemos falar sobre religião, nós podemos ver manifestações religiosas, mas a gente tem que entender que quando a gente não compreende a religião do outro, ou quando a gente não compreende a cultura do outro, né, muitas vezes quando a gente vê ela pela primeira vez, a gente entra em choque, né? Vamos dizer assim, pelo fato de nós não entendermos aquilo e não levarmos aquilo como a verdade absoluta nossa, né? A gente tende a julgar aquilo e muitas vezes inferiorizar determinadas religiões, certo? Então a gente tem que entender aqui que isso que acontece é muito galgado no etnocentrismo. É de você falar que as suas percepções e aquilo que você acredita e as visões de mundo que você tem são as melhores. E as outras visões de mundo, as outras culturas, as outras concepções de enxergar o mundo, elas são totalmente erradas, né? Ou elas são menos evoluídas e por isso você precisa destruir elas ou de alguma maneira fazer mal a elas, certo? A gente tem que entender que não, que isso não pode acontecer. A gente tem que entender que cada religião tem o seu aspecto cultural. A gente tem que entender o porquê que essas religiões elas foram criadas, entende? E entender acima de tudo que religiões são estilos de vida. São estilos de vida. Muitas pessoas pautam as suas vidas por causa dos ensinamentos que a religião traz para elas, certo? Então, bora lá, vamos dar uma olhada em algumas religiões do mundo. Bom, a primeira religião que a gente vai observar na aula de hoje é o judaísmo, né? O judaísmo ele foi é, uma religião, né? Tem-se, né, os vestígios sobre ela de que ela é uma das religiões mais antigas, né, do mundo. Ela tem origem ali por volta do século XVIII a.C., certo? Ela é uma religião monoteísta, então significa que acredita em um único Deus, correto? É,
o desenvolvimento dela foi na civilização hebraica, certo? E hoje tem basicamente cerca de 13 a 15 milhões de adeptos do judaísmo, certo? A gente tem que entender que o judaísmo ele não está mais, vamos dizer assim, na região do Oriente, certo? Onde essa religião se concentrava, né? Então significa que hoje existem judeus em uma boa parte do mundo e esses judeus eles continuam, né, dentro dessa concepção religiosa, tanto que na formação das famílias judias, né, muitas vezes se tem vários cultos, principalmente pela circuncisão, né, do, do filho homem e etc e tal. Então, vamos dizer assim, mesmo que você não faça parte, que você não vá fazer parte desses ritos religiosos do judaísmo, você, quando você está para dentro de uma casa judia, essas coisas acontecem, porque isso é cultural, é da religião, certo? A gente tem que entender também que a palavra que é passada por essa religião vem pelo Torá, certo? Que é o livro sagrado. O local onde são feitas e celebradas essas manifestações religiosas do judaísmo são dentro das sinagogas e os líderes religiosos são os rabinos, certo? Então, galera, a segunda religião que a gente vai dar uma passadinha bem rápida aqui é o cristianismo, tá? Então, o cristianismo hoje ele é uma das religiões mais seguidas do mundo, certo? Se estima que cerca de 2,2 bilhões de adeptos em todo o mundo. É gente pra caramba, né? E essa religião, né, o cristianismo, ela tem a sua base, né, ou ela faz uma análise religiosa, filosófica, né, sobre a vida de um indivíduo chamado Jesus Cristo, né? Que vamos dizer assim, esse cara ele é como se fosse um ser mitológico, né? É um homem que tem uma outra visão sobre o mundo, né? Ele tem uma filosofia de vida totalmente diferente daquela que as pessoas na sua época tinham, né? E ele seguia um único Deus, né? Então significa que o cristianismo ele tem em base a vida de Jesus Cristo, os lugares onde ele passou e os descritos que as pessoas fizeram, né? Aonde Jesus Cristo passou falando o que ele fez, os milagres que ele fez, as coisas que ele falava, né? Então a gente tem que entender que o cristianismo ele seria um livro com base em um homem que fez, né? Que se coloca como um homem milagroso, né? Que fez milagres e que trazia uma filosofia de vida onde ele queria a libertação das pessoas e queria que as pessoas se vissem como iguais, né? Num sentido assim, né? Só que a gente tem que entender que Jesus Cristo, né, que nós conhecemos, né, através do cristianismo que a gente conhece, é um Jesus branco de olhos claros e cabelos compridos, né? Isso foi uma concepção muito etnocêntrica que se colocou, né, perante Jesus Cristo para que o homem branco, sobretudo, ele tivesse essa identificação com Jesus, né? Só que hoje sabemos, né, não só por causa da ciência, mas pela própria lógica, né, se formos observar onde Jesus nasceu e onde ele percorreu, as pessoas que estão nessa geografia, né, que estão nesse lugar, elas nada têm a ver com pessoas que têm a tonalidade de pele branca, os olhos claros e os cabelos lisos e compridos, né? São pessoas que têm um estereótipo totalmente diferente, né? Então esse estereótipo do homem branco foi criado para que o homem branco tivesse uma identificação maior com o próprio cristianismo, certo? E a gente tem que entender que o cristianismo ele também tem vertentes, certo? E as vertentes que existem dentro do cristianismo são o catolicismo, o pentecostalismo ou neopentecostalismo e o protestantismo, certo?
E essas religiões, elas vão se utilizar de um livrinho aí, né, bem importante, para falar, né, ou filosofar sobre a vida de Jesus Cristo e essa vida que nós devemos levar para ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor, para a gente se engrandecer dentro desses meios da espiritualidade como um todo, certo? Então, o cristianismo ele usa a Bíblia, né, para falar sobre a vida de Jesus, certo? Então, vamos para o próximo. Bom, aqui nós vamos ter o islamismo, né? Bom, o islamismo possui aproximadamente 1,6 bilhões de seguidores em todo o mundo. É muita gente também. É uma religião que foi, né, fundada em 622 depois de Cristo e tem o seu profeta Maomé, né? Profeta. Enquanto no cristianismo nós tínhamos o profeta Jesus, aqui nós temos o Maomé, certo? E o Deus, né, que eles colocaram a nomenclatura do Deus deles como Alá, né, que seria o seu único Deus, certo? Então o islamismo também é uma religião monoteísta, certo? E o Islã, né, o islamismo, ele prega algumas coisas, né, para as pessoas que estão na sua vertente religiosa fazerem, certo? Então, o islamismo ele prega 5 orações diárias, sempre em direção à Meca, o auxílio aos pobres, que seria a caridade, o Ramadã, mês de jejum, e a peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida. A peregrinação à Meca, ela vai acontecer principalmente se o indivíduo ele tiver forças para conseguir fazer e se ele tiver dinheiro para conseguir fazer. Senão, necessariamente, ele não precisa ir fazer, certo? E a gente tem que entender também que dentro do islamismo, a gente tem duas vertentes aí de pensamentos, né? Ou dois povos, né? Que seriam os sunitas e os xiitas, certo? Vamos lá, então. Os sunitas, eles propõem que o califa, que seria o chefe do Estado muçulmano, deve ter virtudes como a honra, a capacidade de trabalho e respeito às leis. No entanto, possuem a perspectiva de que o califa não seja passivo a erro, infalível ou impecável nas suas atitudes. As sunas, né, seriam as tradições abarcadas perante aqueles que convivem diariamente com Mohammed ou Maomé. Os xiitas já têm uma perspectiva mais radical, pregam que a liderança do Estado muçulmano só pode ser chefiada por um descendente direto de Mohammed, né, ou de Maomé, certo? O livro sagrado deles é o Corão, ou Alcorão, que a gente vê aí no meio, certo? E aqui no canto, né, a gente tem a imagem de Meca, que é, né, o local sagrado para as pessoas que praticam a religião do islamismo, certo? E aqui na imagem, aqui no canto, a gente tem um sunita e um xiita, certo? A gente tem que entender também que os sunitas e os xiitas, eles têm atritos por causa dessas concepções de religião até hoje no Oriente Médio, certo? A religião lá é algo que gera guerra constante, certo? E que é muito complexo, né? A gente pensar que a religião ela gera guerra, porque ela é um determinado estilo de vida e é por causa das perspectivas que você coloca para dentro da religião. É muito interessante, né? Vamos para o próximo. Bom, aqui nós temos também o budismo, certo? Foi fundada por Siddhartha Gautama em torno do século 6 a.C. na Índia. A concepção do budismo tem muito a ver com o sofrimento humano, certo? E esse sofrimento humano ele deve ser enfrentado por meio da meditação, né? Porque eles falam que quando você consegue meditar, você vai conseguir entrar em um estado, né, de nirvana. E quando você entra no estado de nirvana,
significa que você conseguiu dissipar essa conexão com o mundo material, que seria um mundo do sofrimento. E quando você chega no estado de nirvana, é quando você está num estado além da compreensão carnal. Você está em uma concepção da ideia ou do universo, do cósmico, né? Da concepção cósmica. E daí você consegue compreender o porquê que as coisas acontecem, né? Você consegue atingir quando você atinge o estado de nirvana, é quando você atinge, vamos dizer assim, um estado de verdade. É mais ou menos nesse sentido. Você consegue compreender o mundo na sua plenitude, certo? Vamos para o próximo. Bom, então a gente chega aqui no confucionismo, né? É um sistema filosófico elaborado pelo pensador chinês Confúcio no século 6 a.C. O confucionismo ele é bem legalzinho, porque ele vai falar para nós, né, que o equilíbrio, né, humano, ele vai vir a partir da disciplina, da consciência política, do respeito, a pregação dos valores morais, o trabalho e o estudo, sobretudo, né? Então, é muito doido, né? Como o Confúcio, ele fez esse sistema, né? Vamos dizer assim, esse sistema filosófico, né? Onde foi uma doutrina colocada, né, oficialmente na China entre o século II até o século XX, né? É algo muito legal de você perceber onde o Confúcio ele não só pregava um conceito religioso, né, de você, vamos dizer assim, de você pregar os seus valores, né, morais, mas ele também falava sobre disciplina, sobre a consciência política, né, sobre o estudo também, né, ou a ciência de uma certa maneira, e o trabalho também, né. Ele tem, vamos dizer assim, se a gente for analisar, ele é muito parecido com aquela concepção da nossa bandeira de ordem e progresso, né? Fazendo uma analogia aqui, uma brincadeirinha, né? É muito doido isso. Mas vamos para o próximo. Bom, aqui nós chegamos no hinduísmo, né? É considerada a terceira maior religião do planeta, com cerca de 1 bilhão de seguidores, né? O hinduísmo ele é muito complexo porque a religião hindu, né? Ela tem diversas ramificações. Ela tem muitas ramificações. Para cada determinante grupo social vai ser um determinado, vamos dizer assim, vai ter uma ramificação do hinduísmo, certo? E a gente tem que entender também que o hinduísmo ele é uma religião politeísta. Então significa que é, ele acredita em diversos deuses e deusas, né? Ele também acredita na reencarnação ou no karma, e se baseia no sistema de castas. E eles também tratam alguns animais como seres sagrados, né? Então significa que eles não vão comer carne de vaquinha, né? Porque vaca, em algumas ramificações para dentro do hinduísmo, é sagrado, né? Então eles não vão fazer ou não vão utilizar a carne bovina, certo? E de outros mais animais, certo? Chegamos então ao candomblé, né? Chegou ao Brasil no período do comércio de escravos africanos. Sim. E a gente tem que entender que o que a gente tem hoje como candomblé é como se fosse um quadro que a gente monta com peças de quebra-cabeça e que nesse quadro estão faltando diversas peças. Porque se a gente for analisar, né, no continente africano, na época da escravatura, né, e que era feita essa viagem, essas viagens, né, a gente tem que entender que no continente africano existiam várias tribos de pretos, né, e cada tribo, né, ou cada nação, como é chamado, cada nação venerava um deus, certo? Ou tinha sua condição de culto religioso. Só que quando eles começaram a ser retirados do seu continente, né, e trazidos para outros lugares,
eles eram trazidos com outros pretos de outras nações, que às vezes não falavam nem, não tinham nem o mesmo dialeto. Então, e muitas vezes, como eles travavam batalhas também, eram pretos de tribos rivais. Então eram inimigos. Mas com o passar do tempo, esses pretos eles começavam a se comunicar uns com os outros e eles começavam a verbalizar a sua cultura e a sua religiosidade. E é através disso, então, que a gente vai ter a construção do candomblé. E a gente tem que lembrar também que no continente africano, quando a gente fala de cultura e de religião, não tem um livro escrito sobre a cultura e a religião africana, do continente africano e dos pretos, né? Essas culturas, essas religiões ou essas manifestações religiosas, elas eram sempre verbalizadas, certo? Então existiam determinados mestres que sabiam o que era cultura, sabiam o que eram os atos religiosos e eles verbalizavam, eles contavam para os outros. Mas na época da escravatura, né, essas pessoas que tinham esse conhecimento, a maioria delas foram mortas. Porque quando você quer dominar algum lugar, você principalmente vai atacar a cultura desse lugar, os conhecimentos desse lugar, certo? Isso é o que a guerra faz e isso é uma premissa também do etnocentrismo, tá? Então, só voltando aqui de novo, a religião era proibida pela Igreja Católica juntamente com o apoio do governo. Significa que o governo na época não gostava, né, dos ritos religiosos do candomblé, certo? Os escravos cultuavam os orixás, inquices e voodoos, os colocando dentro de imagens de santos católicos. Sim, isso acontecia, porque os pretos que estavam para dentro das senzalas, eles faziam seus ritos religiosos, né? Eles tinham as suas crenças, só que eles não podiam fazer com as imagens ou com os objetos que retratassem, né, as suas entidades superiores, porque se alguém visse aquilo, os pretos que estavam participando ou que estavam fazendo aquele rito religioso iriam ser punidos, né, iriam ser açoitados. A gente tem que lembrar também que os orixás são os deuses máximos, cada qual possui habilidades e personalidades distintas, né? Então a gente tem que entender também que dentro do candomblé cada um tem um nome, cada um tem um cântico, né? Assim como na religião hindu, né? Cada deus que existe na religião hindu vai ter seu mantra. No candomblé também cada orixá, né? Vai ter o seu cântico, certo? No candomblé, né? O templo do candomblé, né, são intitulados de terreiros, casas ou roças, né? E os líderes espirituais são os pais de santo ou mãe de santo, certo? Então, bora pro próximo. O último, mas não menos importante, é a Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que tem suas origens no catolicismo e no espiritismo, juntando com a cultura de origem africana e indígena. A palavra Umbanda significa curandeiro, palavra de origem angolana da língua quimbundo. Como o texto ele já está explicando aí pra gente, a Umbanda ela é como se fizesse parte de uma concepção do secretismo religioso brasileiro, entende? Aonde você pega várias ramificações de várias religiões e você junta todas elas e dá significado. É como se fosse uma ressignificação para todas as outras religiões que a gente tem, construindo uma outra, né? Isso é ressignificar a cultura ou a religião do outro, né? Isso é muito interessante. E a Umbanda, né, ela vai ter a concepção de orixás, ela vai ter concepção de pretos velhos, ela vai ter concepção de homens indígenas, ela vai ter concepções de marinheiros, ela vai ter concepções de, de homens da noite ou mulheres da noite, né? Que são, que são os denominados Exus, né? Vão ter crianças. Então, é uma mistura que a gente tem que estudar ela muito bem
para a gente também não se equivocar, porque a gente tem que lembrar que a Umbanda ela é uma junção e ressignificação de várias dessas religiões, né, e desses cultos religiosos que já foram citados aqui, que são os cultos indígenas, os africanos, né, mas quais? O catolicismo e o espiritismo, certo? Então, a Umbanda ela é uma ressignificação de todas essas outras manifestações religiosas. Pegaram-se símbolos de outras religiões, pegaram significados, né, de outras religiões e transformaram eles, ressignificaram, certo? Então, gente, para as referências da aula de hoje, eu trouxe o Edward Said, Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, porque a gente tem que entender, né, que quando a gente fala muito sobre o Oriente, né, a gente tem que entender que nós temos uma visão de Oriente, mas a gente tem uma visão muito ocidental sobre o Oriente. A gente construiu o Oriente sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa visão, e a gente não pode fazer isso, né? Porque se a gente faz isso, isso é etnocentrismo. Isso é não ir na fonte e não se embebedar da fonte. Não saber que gosto a água daquela fonte tem. É simplesmente olhar e tentar dizer o que ela é, né? Isso é muito perigoso, né? Um outro autor e pesquisador que foi utilizado, né, para fazer essa aula foi o Márcio Goldman, né, que ele escreveu um artigo muito interessante aí sobre os tambores dos mortos e os tambores dos vivos, né? Ele vai falar aí sobre um terreiro de Umbanda, né, e as concepções religiosas e políticas que giram em torno, né, desse aspecto religioso da Umbanda. E também foi utilizado, né, as formas elementares da vida religiosa do Durkheim para a gente conseguir estabelecer aí um diálogo, porque a gente tem que entender, né, que as religiões elas têm um processo muito importante dentro da nossa vida, né? As religiões elas são também uma instituição a qual ela vai ajudar a gente, ela vai ajudar a socialização, a nossa socialização e a nossa compreensão de mundo, né? Então, as religiões elas são necessárias, mas a gente falar que uma religião ela é menor do que a outra está muito galgado no que eu já falei anteriormente, né? Que seria o etnocentrismo. E é muito ingênuo da nossa parte falar que só a nossa religião que presta ou só a nossa religião que fala a verdade, né? Como a gente pode falar isso se todas as religiões pregam a paz e o amor, né, ao próximo, ver o próximo como alguém igual a você, né? É muito estranho isso, você falar que a sua religião, pela forma como ela fala ou pela forma como ela trata o culto religioso, você falar que ela é melhor do que outra religião, sendo que no final das contas o discurso é quase sempre o mesmo, né? É amar o próximo, é enxergar o próximo como um igual seu e não como um diferente, né? Por mais as diferenças que ele tenha, ele é um humano e ele peca assim como eu e você, né? Então, são essas as concepções da religião, né? Porque a religião, acima de tudo, é uma filosofia de vida. Certo, galera? Um grande abraço para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, chega lá no final de semana que eu vou estar sempre esperando vocês. Um abraço e até mais.